Muito boa noite. Com muita satisfação que a subseção de Londrina nos recebe novamente para esse último dia do nosso Congresso de Direito, recebendo o professor Luiz Durso, 3 vezes presidente da OAB de São Paulo, conselheiro federal e um dos grandes líderes da advocacia no Brasil. Então, para nós é uma honra recebê-lo. Só o fato dele ter aceito o nosso convite já é uma honra para a nossa subseção. E com certeza a maioria sabe, mas não custa lembrar, que a subseção do Londrina, quando faz eventos dessa natureza, nenhum dos palestrantes recebe absolutamente nada. Vem apenas nos ajudar e ajudar a advocacia. Então, professor, é com muita honra que nós o recebemos hoje e leve para São Paulo um grande abraço a todos os advogados de Londrina. Obrigado a presença de todos. E antes de iniciarmos, eu gostaria aqui de esclarecer aos senhores que este evento teve a coordenação do nosso querido secretário, Dr. José Cardia. E eu peço a todos aqui uma salva de palmas para esse cidadão que não me esforço. Nesta semana, todos os dias, vindo de manhã e à noite a subseção em prol dos advogados. Muito obrigado, José Carlos, pelo seu empenho. E, não evitando uma hora longa, eu sei que vocês não querem me ouvir, querem ouvir o nosso professor. Vou passar a palavra para o nosso coordenador. José Carlos, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, presidente. Estão ouvindo? Essa é a nossa última noite do evento, Congresso de Direito, que inicia então as comemorações do 60º aniversário da nossa sucessão. Foi um prazer muito grande estar com os senhores esses 4 dias. Foi extremamente enriquecedor do ponto de vista técnico, aprendi muito, dei palpites em áreas que não era minha e eu achei isso uma delícia. E aí eu falei sem muito compromisso. Quando eu tenho que falar sobre processo civil, aí pesa uma certa responsabilidade, uma preocupação mais técnica. Quando não é a minha área, eu posso falar à vontade, ainda mais que eu sou o coordenador científico do Congresso, né? Isso para mim foi fácil, não foi nenhum encargo, foi um grande prazer. A palestra de hoje à noite, que encerra esse congresso, o título dela é o seguinte: prisão após o julgamento de segundo grau à luz da Constituição Federal e no Código de Processo Penal. O nosso palestrante, o ilustre professor Luiz Flávio Borges Durso. O professor Luiz Flávio é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito das FNU, ele se formou em 82, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, em 2002, pós-doutorado na área criminal pela Faculdade de Direito Castilha-La Mancha, da Espanha, em 2003. É advogado criminalista, militante há 35 anos, professor. Não tem problema falar assim, 35 anos, né? E em magistério, ele é professor titular de Direito Penal na Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas e professor monitor concursado de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Aqui presentes também, compondo a mesa, meus diletos amigos e colegas de profissão, doutor Antônio Carlos Coelho Mendes, doutora Thalita e doutor Rafael, que nos auxiliaram nos debates das questões hoje às 10 horas da manhã e vão debater conosco agora, depois da palestra do professor Durso, a quem eu desde logo passo a palavra. Evidente, doutor Eliton Carneiro, amiguíssimo presidente da nossa OAB de Londrina. Primeira palavra eu dirijo a Vossa Excelência, no sentido de registrar profunda alegria, honra e gratidão pelo convite para que pudéssemos estar hoje aqui falando aos colegas, eventualmente aos estudantes, sobre um tema que é bastante caro, um tema momentoso e que merece
uma reflexão talvez mais apurada daqueles que militam no direito criminal. Faço, pois, aqui nessa primeira palavra uma verdadeira homenagem à Vossa Excelência, à sua diretoria, de modo a que o doutor José Carlos Vieira, que foi quem intermediou diretamente o convite e o ajuste de agenda para que estivéssemos aqui, na pessoa de Vossa Excelência e do doutor José Carlos, saúdo todos os dirigentes desta importante regional da nossa OAB, que congrega valorosos colegas e companheiros. Saúdo também o eminente professor Antônio Carlos Coelho Mendes, ilustre professor, integrou o Ministério Público, hoje honra a advocacia, as nossas fileiras. Aliás, uma das características que eu valorizo sobremaneira é quando nós temos integrantes das carreiras, das diversas carreiras jurídicas estranhas à advocacia, como os integrantes do Ministério Público, da Polícia, da Magistratura, que ao se aposentarem são extremamente bem recepcionados pelos advogados quando os recepcionam em suas fileiras. Isto talvez seja a maior demonstração de que Vossa Excelência, enquanto investido dos poderes do Estado, soube respeitar a advocacia, soube honrar o papel que o advogado exerce e agora, uma vez aposentado, vem festivamente para as nossas fileiras e é bem recebido pelos nossos colegas, mercê de uma história de respeito que Vossa Excelência sempre dedicou aos nossos colegas. Assim, por conta disso, faço aqui as minhas homenagens a Vossa Excelência e a honra de tê-lo nesta banca e nesses trabalhos. Saúdo também o Dr. Rafael Soares, meu colega advogado criminal, que hoje foi me recepcionar, foi me buscar no aeroporto, levou para almoçar, enfim, me ciceroneou ao lado da doutora Thalita Biagi, e ambos desdobraram-se para que eu me sentisse em casa. E efetivamente assim me senti, sendo trato sobre os temas que abordamos durante as horas que tivemos oportunidade de estar juntos. Ambos estudaram em São Paulo. Ambos são pós-graduados na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de modo que isso também me trouxe uma condição de me sentir em casa também nessa oportunidade. Quero, nessa esteira, registrar também uma homenagem a Gabriela por conta do trabalho desenvolvido na Abracrim. Quando o doutor José Carlos me falou da forma como nós teríamos a dinâmica dos trabalhos aqui, confesso que fiquei curioso para ver como é que isso se daria. E depois, na medida em que nós fomos avançando, e até no dia de hoje, pelas notícias dos trabalhos já realizados, inclusive na parte da manhã, acredito que nós tenhamos um momento extremamente proveitoso, uma vez que não se trata de um tema que será lançado, mas sim um tema que já foi objeto de reflexão e que será refletido mais uma vez por suas várias vertentes, para que possamos, em razão do reflexo, estabelecer aí sim a reflexão necessária. Deixo só, para que eu possa me situar, estabelecer com quem nós estamos falando e graduar um pouco, calibrar um pouco o recado. Quem é advogado e advogada, levanta a mão, por favor, só para que eu me situe. Ok. Estudante? Poucos. Ótimo.
Mas acho que vai dar para entender. Se não der, a gente volta, reprisa. E dos que são colegas que participaram dos debates na parte da manhã sobre esse tema, levanta a mão, só para eu verificar quantos foram. Tá, então vamos lá. Ok. Tinha mais, mas não vieram. Mas estão assistindo o jogo. Quando terminar o jogo, eles vêm. Então, eles estão acompanhando pela transmissão que está sendo feita direto. Você sabe que uma vez, eu nem devia falar isso, mas uma vez eu convidei um sujeito e foi difícil trazê-lo na UAB em São Paulo. Eu estava na presidência e o camarada veio da Argentina. Não vou declinar o nome porque é conhecido. Mas ajusta, conseguimos tal, e ele veio. E veio também num dia muito complicado, porque havia uma situação que esvaziou o auditório. E aí nós falamos a ele, olha, isso aqui tem, esse pequeno grupo aqui tinha meia dúzia, mas na verdade o evento é transmitido diretamente pela web. E o cara ficou sossegado e fizemos os trabalhos. Tá? Ao final ele falou, olha, eu não sabia onde foi que eu vou captar as imagens. Nem gravado nós tínhamos. Aqui nós estamos gravando. Mas Ficará na nossa canal do YouTube. ok. Bom, canal do YouTube, isto vai para a web internacional. Então eu acabei de fazer uma revelação que poderá chegar à Argentina. Então falo agora diretamente ao professor. Nós não gravamos, mas a sua aula ecoa na UAB São Paulo até hoje. Mas fato é que nós estamos aqui e a proposta que eu queria trazer é de nós conversarmos. A ideia são colegas, alguns com um pouco mais de experiência, outros não, para falar sobre essa situação vivenciada no que diz respeito a uma decisão que depois é replicada, decisão esta do Supremo Tribunal Federal, que está trazendo consequências diretas para a vida de muitos brasileiros. Trata-se da questão da presunção de inocência. Primeira coisa que eu me vejo obrigado a fazer é, quando nós estamos falando de execução provisória da pena, em segunda instância, é sacar o inciso 57 do artigo 5º de nossa Constituição, que estabelece uma cláusula pétrea, e aí nós vamos discutir também se é realmente uma cláusula pétrea ou não, quando o legislador constitucional estabeleceu a chamada presunção de inocência ou da não culpabilidade. Diz o inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A limpidez, a taxatividade deste dispositivo constitucional é tão direta que não comporta nenhuma interpretação. O indivíduo só pode ser considerado culpado quando houver o trânsito em julgado. Se não houver trânsito em julgado, ele não pode ser considerado culpado. É isso que o legislador quis dizer e disse de maneira muito clara, sem rodeios. O artigo 5º de nossa Constituição, ele estabelece um elenco de garantias individuais. Esse elenco de garantias individuais, principalmente para aqueles que estão chegando, os alunos ou os novos colegas,
para que entendam a importância disso e o destinatário destes comandos que estão esculpidos no artigo 5º. O destinatário disto são os agentes do Estado. O artigo 5º da Constituição, com todas as garantias civis, as garantias individuais, não se destinam ao padeiro, ao motorista de praça, eles se destinam ao próprio Estado. E isso num esforço excomunal para tentar trazer um mínimo de equilíbrio entre a força estatal e o indivíduo visto isoladamente. A ideia do Estado todo-poderoso e do indivíduo isoladamente visto, o desequilíbrio abissal entre um e outro é equilibrado por meio do artigo 5º. Vale dizer, o Estado dota, por sua carta magna, o indivíduo de algumas garantias, de alguns direitos, inclusive dos quais nós somos aqueles garantes, que estão com parentes, até em homenagem ao Tadita, que é da Comissão de Prerrogativas. Não fôssemos nós detentores de prerrogativas profissionais para nos dar a condição de garantes dos direitos individuais da Constituição, nós teríamos uma situação semelhante à do cidadão. Este é o parênteses que faço no que diz respeito às nossas prerrogativas. Prerrogativa profissional não são direitos. O conjunto das prerrogativas representam mais. Nós estamos diante de direitos e deveres. Se só direitos fossem, seriam disponíveis. Mas as prerrogativas não. São deveres que devem ser observados por toda a categoria em detrimento do interesse particular. Aí eu fui aviltado nas minhas prerrogativas, mas eu vou abrir mão. Não pode. Não pode. E não pode em nome da categoria. É por isso da importância do papel da ordem, que deve muitas vezes se arrostar à autoridade, valendo-se de todos os mecanismos e recursos que a legislação dispõe para protegermos as prerrogativas profissionais de quem quer que seja. Aí tiramos o caráter de pessoalidade, o caráter da individualidade, para coletivamente reagir a uma violação às nossas prerrogativas no interesse público, no interesse da cidadania. Essa ideia do artigo 5º e do indivíduo, que contemplado por esses direitos e garantias do artigo 5º, traz o Estado mais próximo do cidadão, cria o mecanismo de equilíbrio. A ideia da criação do mecanismo de equilíbrio e a ideia de se dotar alguém que conheça desse sistema como garante e protegido o que é, nós advogados que somos, mais do que aquele que pode ser violado nas suas garantias, isto é exatamente para proteger o cidadão. Partindo desta premissa, dentre as garantias individuais, e são muitas, uma delas está na essência da ideia da culpa. Ninguém pode ser considerado culpado, isto eu digo na essência, não estou falando do dispositivo constitucional, se a culpa contra ele não estiver formada, não estiver sedimentada, se as provas não surgirem, se os argumentos não vierem à luz. Não se caracteriza a culpa de ninguém sem que venha a ser materializada as formas, os elementos, as provas para caracterizar esta culpa. E isto só virá depois de um momento onde se conceda a oportunidade
da ampla defesa. Aliás, o direito de defesa, a rigor, ele não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito. O direito de defesa tem a ver com a origem dos tempos. Deus, antes de punir Caim, houve o Abel. O que aconteceu aqui? Antes de punir Caim pela morte do Abel, ele quer saber o que aconteceu, por que ele fez, traga as suas razões. Talvez aí tenha o primeiro registro, depois Sêneca, e aí a filosofia traz a importância de se ouvir antes de se caracterizar a culpa de quem quer que seja. Nesse conjunto, o artigo 5º, no inciso 57, diz exatamente isto. Todos devem ser considerados inocentes antes de caracterizar a sua culpa. E como é que nós vamos caracterizar essa culpa? Pelos meios admitidos, pelo devido processo legal, depois da ampla defesa, depois do contraditório, e ao final, o esgotamento de todos os recursos, com o chamado trânsito em julgado. Acabou tudo. Todos os recursos foram julgados. Ele é culpado, agora sim, será considerado como tal. Mas toda a formação de culpa nessa fase intermediária deve ser vista com reserva. Vale dizer, tratado como inocente que é, mesmo que algum elemento de culpa tenha surgido neste trâmite. O princípio constitucional, portanto, retrata de forma muito lúcida, clara, taxativa, o que determinou o legislador constitucional. O que é o Supremo Tribunal Federal, senão a Corte que deve guardar a Constituição? Pode trazer a definição que for, mas o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. É a Corte Constitucional na sua essência. E cabe exatamente ao Supremo dizer, quando dúvida existe, o que o legislador constitucional quis dizer. Só que aqui dúvida não existe. E historicamente o que nós estamos verificando é que, além do princípio constitucional da presunção de inocência, cristalizado no inciso 57, nós temos o artigo do Código de Processo Penal, que diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ninguém pode ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade competente, judiciária, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. A ideia na legislação infraconstitucional é consagrar o princípio da presunção de inocência, de maneira que o indivíduo, se preso preventivamente, na ideia de que prisão cautelar não tem nada a ver com culpa, sempre reprisando esses conceitos que a opinião pública confunde tudo e a mídia patrocina a confusão. Prisão, pena é só depois de sentença condenatória definitiva. Antes dela, é prisão cautelar, que não tem nada a ver com a culpa do indivíduo. E aqui a regra é a liberdade, por conta da presunção de inocência. A exceção é que a prisão, não tendo nada a ver com culpa, tem a ver com o interesse do processo, seja na prisão temporária, seja na prisão preventiva. A ideia, portanto, de que nós tenhamos a presunção de inocência até o trânsito em julgado, sempre foi patrocinada, cristalizada e festejada pelo Supremo Tribunal Federal, historicamente. E o que nós assistimos recentemente foi o julgamento de um habeas corpus, para que possam, se bem que a maioria, acho
já examinou, mas é o habeas corpus 126292, de São Paulo, no qual se questionou a presunção de inocência. Logo depois desse habeas corpus, onde nós tivemos uma decisão, digamos, surpreendente, nós tivemos duas medidas judiciais, que foram ações de descumprimento de preceito constitucional, questionando o dispositivo do Código de Processo Penal que traz a questão da presunção de inocência, uma ação patrocinada pela OAB e a outra pelo Partido Ecológico Nacional. E mais uma vez o assunto foi submetido à Suprema Corte. A primeira decisão foi em 17 de fevereiro de 2016. E naquela decisão, por 7 votos, flexibilizou-se o princípio da presunção de inocência. E essa flexibilização reside numa decisão na qual se autorizou, isto é importante, se autorizou a execução provisória da pena. Depois, nas outras duas ações, que foram julgadas no dia 5/10/2016, nós tivemos um escrutínio mais apertado, onde, por 6 votos a 5, a Corte manteve essa flexibilização inaugurada naquele habeas corpus, entendendo que seria possível autorizar a execução provisória da pena. Vou fazer um parênteses aqui. Se nós partirmos da premissa de que a execução da pena ela só deve existir a partir do trânsito em julgado, por que um dia o legislador contemplou a possibilidade da execução provisória? E por que os tribunais admitiram esta possibilidade? Isso não tem nada a ver com o tema presunção de inocência. Tem a ver com o tempo de encarceramento provisório que foi se alargando e, em alguns casos, os benefícios contemplados pela Lei de Execução Penal, notadamente o benefício da progressão de regime, diante daquela prisão que não é de pena, é provisória, é cautelar, mas o tempo decorrido naquela prisão cautelar daria, em tese, se cumprimento de pena fosse, direito daquele que está preso de progredir com o regime. Então, adapta-se a realidade a este novo momento, não para reduzir o tempo de encarceramento, mas para contemplar, no caso de prisão cautelar, a possibilidade dos benefícios da Lei de Execução Penal. E concede-se, por exemplo, a progressão de regime numa prisão cautelar. É difícil explicar isso para o estrangeiro, como sempre foi explicar a prescrição retroativa. Eles não entendem. Como pode, se nós estamos falando de prisão cautelar, como podemos admitir os benefícios e os institutos que incidem no cumprimento da pena, se pena não é, mas pelo tempo de encarceramento, pena se equipara e os benefícios incidem aqui. Então, no fundo, vamos entender que a execução provisória da pena, ela tem lugar como um benefício daquele que está encarcerado por tempo demasiado. O sujeito preso preventivamente por anos, ele passa a ter um benefício, por exemplo, da progressão de regime numa prisão cautelar.
E aí ele vem para o semiaberto, numa prisão cautelar. É difícil entender, mas na prática, para aquele que está encarcerado, é melhor que tenha o benefício do que permanecer no cárcere durante a totalidade desse tempo. Ora, partindo também desta premissa de que a execução provisória da pena contempla uma situação completamente anômala, atípica, e vem para a nossa prática no interesse do acusado, nós vamos encontrar agora o Supremo Tribunal Federal a enfrentar estas questões à luz daquela tradição, no interesse do acusado, inverter isso e trazer uma interpretação contra o acusado, a admitir a autorização da execução provisória da pena para aquele que não está preso cautelarmente, mas que contra ele vai se expedir um mandado de prisão para que venha cumprir a sua pena antes de transitar em julgado. Aqui é que reside o nosso problema. Se ele só deve cumprir a pena, isso que diz o Código de Processo Penal, isso é a premissa do princípio da presunção de inocência. Depois do trânsito em julgado, como a Suprema Corte pode admitir a expedição do mandado de prisão para encarcerar quem não está, para cumprir pena, não é mais a questão da prisão cautelar, para cumprir uma pena que não está cristalizada pelo trânsito em julgado. Mas foi exatamente isto que decidiu o Supremo, tanto no habeas corpus, com 7 votos, e depois, mais apertadamente, o 6-5, nas duas ações, uma da ordem e a outra do partido, propostas para discutir essa questão. Todavia, com a ressalva, o que o Supremo fez foi autorizar o início da execução. Autorizar. E na prática, o que nós passamos a verificar, antes de fazer as críticas todas, só uma constatação: no dia a dia, quem advoga passou a verificar isto, os tribunais de apelação, ao condenar alguém, mesmo que absolvido em primeira instância, condenou em segunda, ou confirmou a condenação em segunda, expede o mandado de prisão. Isto passou a ser interpretado pelos tribunais, pela comunidade jurídica, não como uma autorização, mas quase como algo que tivesse um efeito vinculante, quando não o tem. Nós vimos autoridades do nosso meio dizendo: o Supremo mudou a jurisprudência, como se 2 julgados alterassem jurisprudência. Mas isso é o que foi cantado e decantado aos 4 ventos do nosso país, e a mídia patrocinando tudo isso. Quando do julgamento destas questões, nós tivemos 6 votos admitindo a execução provisória da pena em segunda instância. Insisto nesse ponto, é uma autorização e nós vamos ver em seguida. O ministro Toffoli sustentou algo intermediário. Então nós temos 5 ministros que disseram não, precisa ter o trânsito em julgado, e 6 que disseram não, pode começar a execução provisória da pena em segunda instância. Sendo que dentre estes 6, o ministro Toffoli trouxe uma interpretação intermediária, entendendo que a segunda instância não seria satisfatória para efeito de caracterização de responsabilidade penal e deveria buscar mais uma instância no STJ, no recurso especial
Não precisaria, segundo o Toffoli, esperar o Supremo, esperar o recurso extraordinário, mas o especial deveria ser aguardado. Essa posição ficou prejudicada, obviamente, mas esta posição, que isoladamente foi sustentada pelo Toffoli, hoje passa a ser sustentada também pelo ministro Gilmar Mendes. Também pelo ministro Gilmar Mendes, que foi o 6º voto que deu a virada na interpretação que a Corte sempre fez com relação à presunção de inocência. As críticas que eu faço aqui, a primeira delas é no sentido de que quando o Supremo, embora não fez ele uma interpretação vinculante e nem determinou que em todos os casos de condenação em segunda instância que o acusado fosse recolhido preso, mas a autorização dada, embora seja específica para aquele caso concreto, e passou um recado muito ruim, né, proposital ou não, este recado foi desvirtuado. Mas o fato é que, ao interpretar e decidir desta maneira, e nós vimos as sustentações dos seus argumentos por parte de vários ministros, e aí nós falávamos da TV Justiça, quem teve a oportunidade de assistir, certamente ficou de cabelo em pé, porque é surpreendente o grau de contaminação do momento político institucional no discurso de um julgamento tão importante quanto este. Um comentário à parte. Mas a flexibilização do princípio é preocupante. Então, a primeira crítica que faço é que o Supremo não poderia decidir senão de outra forma, a não ser aquela que está de maneira muito clara no dizer da Constituição. O Constituinte foi claro e o Supremo deveria replicar exatamente isso. Não o fez. Mas, insisto nesse ponto, o Supremo é o guardião da Constituição. Ele, ao examinar dispositivos constitucionais, ele tem a obrigação de dar vigência a estes. Com esta decisão, a rigor, ele nega a vigência a um dispositivo fundamental em nosso sistema, que é o da não culpabilidade. Quando ele admite a execução provisória da pena da forma como fez, negou vigência a um dispositivo constitucional, e o Supremo não pode fazer. Mas nós estamos vivendo um momento de questionamento, é um momento de crise, um momento onde as instituições estão sendo testadas e provocadas. E nesses momentos de crise, talvez mais nesses momentos do que em qualquer outro momento, nós precisamos do comando constitucional, da diretriz constitucional. A ideia do Estado Democrático de Direito, onde nós tenhamos um sistema que o império da lei submete a todos, e a partir daí as instituições funcionem à luz da lei, nos momentos de crise, nos momentos mais sensíveis, esses conceitos precisam ser mais sedimentados. Não se pode perder o eixo, sob pena de se desviar do único caminho possível dentro do Estado Democrático de Direito, que é a ordem constitucional. E ao decidir assim, o Supremo se afasta da ordem constitucional. Temos poucos estudantes, mas o estudante pode pensar, poxa, mas o que é esse camarada aí? Porque ele é professor, ele pode vir aqui criticar o Supremo Tribunal Federal? Jamais se esqueça de que a nossa justiça
é a justiça dos homens, e ela é falível, como falível é o homem, e que os ministros, como juízes de primeira instância, como os advogados, como os promotores, como os delegados, e como todo ser humano, é falível. Erra no dia a dia. O erro judiciário é constante, é permanente, é diário em nossas cortes. De modo que quando nós olhamos uma decisão dessa do Supremo, nós passamos a ter o direito de criticar, desde que elementos para fundamentar a nossa crítica nós tenhamos. Isso não significa que nós estejamos certos, mas que nós vamos sustentar nossa posição, nós vamos, para refletirmos e tirarmos uma conclusão. Nós temos um sistema que diz que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E se não houver lei obrigando alguém a fazer, a pessoa não está obrigada a fazê-lo. E se não tiver uma previsão legal prévia de que algo não pode ser feito, que é o princípio nulo, não há crime, não há pena se não houver previsão desta situação antes da ocorrência do fato. Diante disto, nós verificamos ontem uma decisão do Supremo a estabelecer que a lei da ficha limpa é retroativa. Não tinha lei naquele tempo. E hoje eu vejo manifestações no Facebook aí de colegas dizendo: puxa, o Supremo teve coragem de destroçar o nosso sistema. Isso sim, está errado. Ah, mas é para pegar corrupto. Amanhã é para pegar inocente. Ou o sistema vale para todos ou não vale para ninguém. Se nós passamos a admitir flexibilização porque o alvo é o nosso inimigo, a hora que inverter, o alvo somos nós. E a flexibilização já está estabelecida. Um dos maiores passos errados que o Supremo deu na sua história aconteceu ontem. Admitir uma punição que não tem previsão legal à época do fato. Volto a dizer, vai explicar para o estrangeiro isso. São os momentos que nós estamos vivendo. Então, nessa esteira, eu insisto no eixo da ordem constitucional. Mais do que isso, como nós falamos, o sistema criminal é um sistema de equilíbrio. Às vezes, o primeiro contato com os alunos do direito, quando eu vou trabalhar a questão do processo penal, eu insisto muito que o processo penal nada mais é do que um videotape. Nós temos que reprisar o momento pretérito, usando todos os meios da construção dessa reprise, que são os meios de prova, estabelecidos em lei. Portanto, nós temos a regra legal, o devido processo legal, para reprisar o momento pretérito, apresentando-o a quem não estava presente, para que aquele que não estava presente, o magistrado, decida sobre os personagens que estavam presentes. Isso é dificílimo. Ah, mas pega lá, filma. Mesmo filmando é difícil, porque o que você vê não é exatamente o que é. Agora, imaginem o seguinte: o sistema criminal é um sistema de equilíbrio. Nós temos premissas, temos garantias do indivíduo diante do Estado Todo-Poderoso. Buscando esse equilíbrio, nós temos todas aquelas garantias individuais para reconstruir esse momento pretérito. E o conjunto, na harmonia das provas, vai levar à convicção daquele julgador que poderá condenar o indivíduo com base nas provas elencadas, produzidas durante a instrução. Se nós estamos diante de um sistema de equilíbrio,
Quando nós negamos as garantias individuais, nós estamos desequilibrando o sistema. Portanto, a outra crítica que faço neste outro viés é de que o sistema de equilíbrio fica comprometido, subvertido, quando uma das garantias individuais fundamentais se nega àquele que sofre uma acusação, uma imputação criminal. E qual é, no caso concreto? É exatamente a da não culpabilidade. Isto é um valor, é uma garantia constitucional que tem um valor para o indivíduo. O indivíduo que é acusado de um crime. Ora, se nós desequilibramos esse sistema, a par de todas as críticas que fiz, estou aderindo a esta também. Uma outra reflexão que procuro trazer sempre é a seguinte: todas as vezes que o mundo buscou, nos seus vários estados, a solução dos seus problemas sociais, de criminalidade, de conflitos, pelo caminho da lei, o resultado foi frustração. Toda vez que se tentou resolver um problema social, ampliando o tempo de encarceramento, o aumento do tempo de pena, o resultado foi frustração. A premissa que trago com relação a este ponto é que existem duas vertentes no mundo de política criminal e penitenciária, muito distintas. Uma que nasce lá nos Estados Unidos, que é o movimento Lei e Ordem, que preconiza que o Estado deve dar respostas cada vez mais intensas, usando o seu braço mais violento, mais forte, que é o direito penal, aumentando o tempo de encarceramento para resolver problema de criminalidade. Por isso que os Estados Unidos é esta proliferação de presos, com alguns milhões de presos, e a criminalidade continua inalterada, inclusive com pena de morte em muitos estados, e nada se resolve. Na outra ponta, antagonizando-se completamente ao modelo de lei e ordem, nós temos um modelo denominado abolicionismo radical. Os abolicionistas radicais dizem o seguinte: o crime não existe, o crime é uma ficção. É um determinado comportamento humano que, no momento histórico, se elege como indesejável. Se dá uma consequência a quem se comporta assim. Então, aquele comportamento é um crime para nós assim o elegemos, mas é um comportamento, nada mais do que isso. Mas quem não praticá-lo terá uma punição de tanto tempo. Então, a ideia do abolicionista é o seguinte: nada disso adianta. Se é um comportamento humano, natural, que se elegeu não evitar e não desejável, mecanismos outros devem ser estimulados, implementados, para que aquela comunidade evite aquele comportamento. Óbvio, neste patamar de radicalismo, isso é pura utopia. Mas eles defendem isso. E ao defender isso, eles acabam com polícia, com sistema judicial, com cadeia, e dizem: é comunidade, é uma tribo. E ali cada um vai acomodando e vão viver assim. Nem o movimento Lei e Ordem, nem o abolicionismo radical trazem consequências eficazes para a comunidade. Onde é que está, talvez, a virtude? No meio termo. E o meio termo reside exatamente nesses pontos de contato, desses dois extremos, de políticas criminais que o mundo vem adotando, com maior incidência para cá, com maior incidência para lá. O que nós passamos a acreditar? O abolicionismo radical tem sua essência lá na Holanda. O que nós passamos a ver como ponto de toque? Como ponto de toque, nós vamos ver, por exemplo, a história das penas alternativas. Não é um encarceramento exacerbado, mas é um mecanismo onde você tem resposta.
Não é a ausência do sistema, mas você tem um sistema mais flexível. Então, o que eu quero trazer com isso é o seguinte: há uma tendência no mundo, diante do aumento do encarceramento e da ausência de vagas para encarcerar todas as pessoas que cometem crimes no mundo, há uma tendência de criar mecanismos de punição que não a cadeia. Daí vem as penas alternativas. O Brasil, no momento em que traz à luz a legislação das penas alternativas, está em sintonia com os movimentos mais modernos, no sentido de punir sem encarcerar, reservando a cadeia para quem efetivamente é perigoso. A partir do momento em que o Supremo interpreta e dá autorização para se prender, executando a pena em segunda instância, ele está indo na contramão desta história. Porque ele está encarcerando antecipadamente e encarcerando mais. Nós já temos no Brasil um problema gravíssimo. Quase 40% do nosso sistema prisional é formado não por pessoas que estão cumprindo pena, é formado por pessoas que aguardam presas o seu julgamento. E aí teria que examinar se é necessário mesmo manter essas pessoas encarceradas enquanto aguardam o julgamento. Mas nós estamos falando de uma massa carcerária gigantesca. Quer mais um dado? A Organização das Nações Unidas estabelece que o limite máximo de uma unidade prisional administrável é de 500 presos. Mais do que isto, compromete a administração. Uma unidade para 500 presos custa em média 20 milhões de dólares. Quanto nós prendemos por semana, em média, na capital de São Paulo, 500 presos por semana. É como se nós precisássemos de uma unidade prisional por semana para acomodar quem nós estamos prendendo naquela semana. Nós temos 700 e poucos mil presos no Brasil, sendo que temos 300 mil mandados de prisão nas ruas. Agora faz o cálculo. 300 mil mandatos de prisão. Se cada unidade pode ter 500 presos, quantas unidades nós precisamos? Quanto representa de dinheiro para isso? Não temos dinheiro, não há vontade política para isso. Enfim, não temos solução. E aí o Supremo vem e interpreta, no sentido de flexibilizar a presunção de inocência que está clara na Constituição, e diz: pode prender sim, iniciando a execução da pena em segunda instância antes de transitar em julgado. Tem alguma coerência nisso? Não, é a contramão de tudo o que se prega no que diz respeito ao encarceramento. Uma coisa que me marcou muito quando eu assisti à manifestação, não vou citar qual foi o ministro, mas quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Ele disse, com todas as letras: nós precisamos, ao decidir isto hoje aqui, ouvir a voz das ruas. E eu sempre pensei que quem ouvia a voz das ruas fosse os políticos. Aliás, a obrigação deles é essa. Do julgador, não. O julgador, ele tem que ouvir a voz da Constituição. Ele tem que olhar o que tem dentro do processo. Aliás, ele tem que abrir o processo para buscar lá as respostas para a sua decisão. O que nós vemos às vezes é que ele abre o processo com a decisão tomada para buscar lá a justificativa para dar suporte à decisão que ele tomou antes de abrir os autos. É esta sutileza no sentido do papel que ele exerce, e aqui nós estamos falando de um ministro, que precisa entender que as vozes das ruas crucificaram Jesus Cristo, deram o suporte para a ascensão do nazismo.
Isso para citar 2 exemplos só. Deixaram tanta gente? Não precisa ir longe. Nós ouvimos as vozes das ruas no caso da escola base. Quem tem mais idade aqui vai lembrar. Quem tem pouca idade entra na internet e procura o que foi isso. Uma escola onde os donos daquela escola infantil foram acusados de abuso sexual contra as crianças que estavam nessa escola. A autoridade policial vem, vai para o Jornal Nacional, a escola é depredada, as pessoas, os 3 casais proprietários da escola são presos, aniquilados, linchados moralmente, acabam com a vida dessas criaturas. E ao final, depois, chega-se à conclusão, nem denúncia houve. O inquérito foi arquivado. E a conclusão foi de que, primeiro, o relato das crianças retratava novela que à época estava em cartaz. E a fissura anal, que era a grande comprovação que o delegado sustentava, tenho prova, etc., nada mais era do que, minha avó dizia naquele tempo, fezes empedradas. A criança tinha fezes empedradas, teve fissura anal, e isto levou à conclusão equivocada da autoridade. Que se não fosse para a mídia, não provocaria um dano naquela dimensão. Porque a autoridade erra, nós falamos, a justiça dos homens. É o ser humano, pode errar. O que não pode é levar o seu erro para a rede nacional, no Jornal Nacional, destruindo pessoas. Aí tudo complicou. Naquele momento, o Brasil parou. Naquele momento, a mídia parou. Naquele momento, nós tivemos um corte na história, não só da justiça, como da imprensa. Mas o tempo passou. E tudo ficou para trás, foi esquecido. E se olharmos aquele episódio, olharmos muita coisa que está acontecendo hoje, nós vamos ver a reprise. Uma questão que eu queria abordar com vocês. Se vocês abordaram no debate, ótimo, se não, fica a provocação. Se o princípio constitucional é da presunção de inocência, e se o Supremo entender que a presunção de inocência não cabe mais nos nossos dias, poderia o Supremo decidir contrariamente o que diz a Constituição? Me parece que não. Se o Supremo tiver ativismo judicial para tentar legislar, deve ele provocar a casa competente, o Congresso. A questão que eu coloco agora é a seguinte: poderia o Supremo provocar o Congresso no tocante a flexibilizar o princípio da presunção de inocência? Vamos admitir, só para raciocínio, que nos dias de hoje a presunção de inocência fosse inadequada. Por uma hipótese. Como é que nós vamos enfrentar isso? A Constituição é clara. Nós temos o princípio constitucional. Qual seria o caminho? Alguém poderia dizer emenda constitucional. Temos que apresentar uma emenda constitucional, muda a lei e depois aí o Supremo vai decidir de acordo com a nova lei. Só que o artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 4º, inciso 4, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, esse é o parágrafo 4º, agora inciso 4, direitos e garantias individuais. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Presunção de inocência é garantia individual? Sim. Sem dúvida. Está lá no artigo 5º. Poderia haver uma proposta de emenda constitucional para mudar
esse princípio constitucional? Não, é cláusula pétrea. Ah, mas você criou isso agora? Não, eu não. O ministro. O ministro César Peluso, ele apresentou, vocês vão lembrar, a PEC dos recursos. O que dizia a PEC dos recursos? Lembra-se? A PEC dos recursos dizia que, para iniciar a execução penal, não há necessidade de se esgotar o julgamento de todos os recursos. Poderia se executar a pena a partir do julgamento de segunda instância. O ministro Peluso era presidente do Supremo. Ele manda uma proposta para o Congresso, um projeto de emenda constitucional, saindo da presidência do Supremo, com a desculpa de que tem muito recurso, demora muito para julgar os recursos, etc. Que à época nós resistimos dizendo, se demora muito, julga mais rápido, que não pode diminuir recurso. Porque o recurso não foi feito para protelar ou para garantir impunidade. Recurso existe para corrigir o erro natural. Portanto, não se deve suprimir recursos. O que se deve é julgá-los rapidamente. Ah, mas existe a possibilidade de 8, 10 recursos. Que julgue isso em 1, 2 anos, está tudo resolvido. O que não pode é demorar 2 anos para julgar cada um, porque aí vai prescrever. E esse era o discurso do ministro Peluso à época. Dizia ele, prescreve, são muitos recursos, é recurso em cima de recurso. E aí demora, prescreve, então nós precisamos o quê? Diminuir os recursos. De que forma? Execução provisória da pena a partir de segunda instância. E mandou para o Congresso. O que aconteceu? O Congresso rejeita. E rejeita por quê? Porque entendeu que é cláusula pétrea. Porque está mexendo no princípio constitucional que versa sobre garantia individual. Portanto, essa novela nós vimos recentemente. E o Congresso rejeitou. E agora o Supremo vem. Não é que o Supremo mandou uma proposta para mudar a lei para interpretá-la de acordo com uma nova redação. É ativismo jurídico puro. Não podendo legislar diretamente, interpreta de acordo com a sua vontade e como a legislação, eventualmente, na sua vontade, deveria ser. E é por isso que a decisão foi como foi. Eu tenho minhas dúvidas, agora já me avizinhando do final, se o que nós passamos a verificar nos discursos dos ministros é autêntico ao ponto de nós confiarmos na totalidade dos argumentos. Em outras palavras, hoje nós vemos os ministros dizendo, não foi isso que o Supremo decidiu. Os tribunais inferiores recepcionaram de maneira equivocada a nossa decisão. E o próprio ministro Gilmar Mendes tem falado isso. Falado e repetido. Não foi isso que o Supremo decidiu, o Supremo só autorizou. Mas isso está sendo dito agora. Porque quando da decisão, a imprensa foi aos ministros e eles deram entrevistas. E à época disseram, houve uma mudança na interpretação do tema pela Corte. Só que o resultado foi desastroso. E eu trago mais um argumento, talvez para fechar agora sim, que me parece relevantíssimo, para confrontar o argumento daqueles que dizem a instrução foi feita em primeira instância. Em segunda instância ainda se discute materialidade e autoria.
Decidiu em segunda instância, acabou. Confirmou condenação, acabou. O que você vai discutir em recurso extraordinário, em recurso especial, não tem nada a ver no que diz respeito à materialidade e autoria. Aí o ministro Marco Aurélio nos traz o dado de que aproximadamente 35% das decisões de segunda instância são reformadas ou no STJ ou no Supremo. Vale dizer, 35% do que é decidido em segundo grau, à luz de condenação, é reformado. Lá em cima. Mas absolve? Absolve. Anula processo? Altera a pena? 30 a 35% de gente que está iniciando o cumprimento de pena em execução provisória, 30 a 35% estará sendo levada ao cárcere injustamente. E aí, quando tudo mudar, retira essa turma do cárcere. E como estão os nossos cárceres? Agora vem o drama final. Como estão os nossos cárceres? Uma vez, eu estava no Canadá e eu assisti uma audiência. Canadá, diferente do movimento mundial no que diz respeito ao cumprimento de pena de curta duração, isto o mundo inteiro rejeita. Curta duração substitui. Só vamos encarcerar tempo mais longo. O Canadá é inverso. O Canadá preconiza o encarceramento de curta duração. Terminada a audiência, o sujeito foi condenado a 2 semanas de encarceramento. Ele sai com um mandado de prisão em mãos, ele vai para sua casa, chega em casa, comunica a sua esposa, está aqui, eu vou cumprir 2 semanas de cadeia. Você me dá uma carona até o presídio? Ela diz, pois não, vamos lá, fazer a malinha. Ele arruma suas roupas, suas coisas de higiene, e ela o leva até o presídio. Chega lá na unidade, bate a porta, é atendido, diz, boa tarde, eu vim cumprir minha pena, 2 semanas de cadeia. O diretor lá que atende, abre o livro e diz, puxa vida, eu tenho 500 vagas, eu estou com 500 presos. Eu não tenho vaga para o senhor. O sujeito reage e diz, não brinca, veja direito. Não pode ser 501, ele diz, não. Eu tenho 500 vagas e tenho 500 presos. Eu não tenho vaga para o senhor hoje. Mas, daqui 1 semana, eu vou ter uma vaga. Ele imediatamente diz, reserva para mim, por favor. Daqui 1 semana eu estarei de volta. Ele vai para casa, ele volta para a sua atividade. Dali 1 semana ele cumpre o mesmo ritual, a mulher dá carona, ele vai chegar lá, vem e vai cumprir 2 semanas de cadeia. Quando eu me deparo com uma realidade dessa, à luz do que a gente conhece do sistema, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, você desconfia que esse fulano deve ter alguma anomalia mental. Não é normal. Mas quando você olha como funciona o sistema canadense, não o sistema prisional, o sistema da sociedade canadense, que o indivíduo nasce no Canadá e ele tem garantida até a sua faculdade, e que se você casa no Canadá, o seu filho também terá garantia, a sua mulher, você, de saúde pública de excelente qualidade, não tem plano de saúde, não tem saúde privada no Canadá. Aliás, eu vi um repórter que foi a um hospital no Canadá, e quando entrevistando o
o diretor daquela unidade, e o diretor dizendo: aqui nós não cobramos nada, aqui tudo gratuito, de boa qualidade, etc. O repórter está saindo, ele passa por uma sala e tem um letreiro escrito caixa. Quando ele vê escrito caixa, ele falou: peguei, vou desmoralizar esse camarada, pensa que eu sou bobo, tá? Voltou para a câmera lá. Tá? Escuta, o senhor falou que tudo de graça, não cobra nada, tá? Por que o senhor tem uma sala com caixa? Ele explicou. Quando o cidadão vem se tratar aqui, ele paga, passa no caixa, pega o dinheiro da condução que ele gastou para vir aqui. Se é prescrito algum remédio e aqui não tem, ele passa no caixa, ele pega o dinheiro para comprar o remédio que ele tem que tomar. Esse é o sistema canadense de saúde. E assim é o de transporte, e assim é o de emprego, e assim é o sistema que funciona. Quem conhece o Canadá sabe o que é aquilo. Muito bem. Funciona para quem está no sistema. Para quem está à margem do sistema, não é que ele, se cometer um crime, perde o sistema de saúde. Ele perde a oportunidade de ser atendido no sistema de saúde, ele perde o emprego, ele perde a escola do filho, ele perde a escola da filha, ele perde tudo. Tem muita coisa em jogo, portanto, sequer o crime é algo cogitável, porque tem muita coisa em jogo. De modo que ele não comete o crime, mas se vier a acontecer, é melhor ele pagar e voltar para o sistema do que ficar à margem. Igual aqui, mais ou menos, né? Então, o que eu quero dizer é que nós temos um sistema falido, superlotado, nós temos um sistema onde a AIDS campeia, a tuberculose, quase a totalidade da massa carcerária portadora. Nós temos um sistema onde as facções comandam as unidades internamente, e os abusos, as agruras, só quem advoga na área criminal e ouve os relatos de viva voz de parentes de pessoas que estão encarceradas, pode imaginar a que ponto chega do sujeito falar: olha, aquela mulher que veio te visitar, quem é? Sua esposa, eu quero ela. Visita íntima, eu quero ela. Você está louco? Eu quero ela. E só Deus sabe que esse fulano vai passar, enquanto a mulher que veio visitá-lo não deitar com o outro dentro da unidade prisional. Porque lá quem manda são eles. Ou alguém acredita que o Estado comanda alguma coisa dentro de presídio nesse país? E é para lá que nós estamos mandando gente. E não é gente perigosa. É gente que está condenada em segunda instância por qualquer tipo de crime. Basta que esteja no fechado. E muitas vezes também no semiaberto, porque quando entra, enquanto não tiver vaga no semiaberto, mas eu li que quando não tiver vaga no semiaberto, você concede o aberto. Sim, é verdade. Mas primeiro você vai para o fechado. Vai ficar no estágio inicial no fechado, para ver se tem vaga. E enquanto você está lá, você está à mercê do sistema. E lá dentro é você e você. Esta ideia de encaminhar pessoas para esse tipo de sistema, por si só, já mereceria uma reformulação da interpretação da presunção de inocência. Só esse dado, só isso seria suficiente. Se não, tudo mais sobre o que nós falamos. Eu vou encerrar nesse contexto para, talvez, acho que o tempo já foi, né? Não, eu fui uma vez, eu gosto de falar, às vezes eu falei bastante também, mas eu vou falando e esqueço. Aí o sujeito mandou a plaquinha, 3 minutos, eu falando. Daqui a pouco ele mandou outra, 1 minuto, eu falando. De repente veio assim, pronto para o abate. Aí eu parei de falar. Já transmiti o que eu queria aqui.
provocá-los, uma reflexão sobre o que aconteceu. E se nós precisamos rever isso. Fecho no seguinte sentido. Faz 2 semanas eu tive com o ministro Gilmar Mendes num debate em São Paulo, que não era sobre isso especificamente, mas era sobre a extensão das prisões cautelares. Nós falávamos há pouco, e é verdade, pode falar o que quiser do ministro Gilmar Mendes. Ele é midiático, ele fala, não sei o que e tal, mas é a única voz que está falando contra muito abuso que está acontecendo aí. A única. Mas tem gente boa lá. Tem, mas não fala. E os outros que estão falando não são de lá. Então, alguém precisa falar. Mas fato é que, quando do julgamento dessas ações, tanto a da UAB quanto do partido, a ministra Carmen Lúcia, ela queria julgar de forma definitiva. E o ministro Marco Aurélio, nos 45 do segundo tempo, disse: não, ministro, nós estamos apreciando a cautelar. Esta decisão diz respeito só a cautelar. Essa matéria terá que voltar para o plenário. De modo que a matéria voltará para o plenário. Evidente que caberá à ministra pautar. Quando isto acontecerá, não sabemos. Mas também ela não poderá segurar muito isso. Até porque, com o anúncio, já, os 4 ventos, de que o ministro Gilmar Mendes reverterá sua posição, um voto migrando mudará a orientação do Supremo. Se nós tivermos isso pautado e o ministro Gilmar Mendes mudar o seu voto, nós teremos 6-5 a manter o princípio da presunção de inocência. Portanto, remetendo à execução da pena após o trâmite julgado. Vale dizer, todos aqueles encarcerados, e são muitos, hein? Pesquisa e vocês vão verificar, são muitos. Todos esses encarcerados neste período serão libertados. O que passaram lá, só Deus sabe e ninguém devolverá. Mas efetivamente nós temos uma chance de reverter tudo isso, trazendo novamente o critério cristalino da presunção de inocência consagrado não só no nosso sistema, mas especialmente no nosso sistema, e a Suprema Corte poderá traduzir isto, evitando esses desastres que, sem dúvida nenhuma, por esse país afora, estão sendo patrocinados por essa decisão que, penso, insisto e reitero, o Supremo equivocou-se. Acho que era essa a provocação que eu queria lhes fazer, para que a gente possa agora, nessa segunda etapa, discutir, debater, refletir mais. Mas uma coisa eu venho aqui fazer, a convite dos amigos, dos colegas, e venho fazer de maneira muito sincera. E eu pego esse gancho para encerrar nesse último momento, dizendo que eu faço com a convicção de reflexão. Posso mudar de opinião, não tenho nenhum compromisso de minha vida inteira manter as mesmas convicções. Mas no presente momento eu as trago de maneira sincera. E a origem da palavra sincera é muito interessante, porque os artesãos italianos que trabalhavam no mármore, ao fazê-lo com os entalhes, algumas peças ficavam perfeitas e outras, o talhe não pegava bem e ficava um defeito e tinha que esconder. Então eles separavam as peças que tinham alguma impropriedade e colocavam parafina para esconder aquele entalhe que não ficou de acordo. E aí você tinha as peças com cera, que tinha alguma coisa a esconder, e as peças sem cera.
E não tinham nada a esconder. E daí vem a origem da palavra sincera. É nesse espírito que eu me apresento aqui aos colegas, com absoluta sinceridade, falando no que eu acredito, no que eu acho, e com simplicidade total, procurando que todos entendam, inclusive os estudantes, como nós estamos diante de uma situação muito grave, que traz reflexo para as pessoas. E nós, operadores do direito, temos a responsabilidade de diagnosticar e de nos manifestar, aplaudindo ou censurando. No caso específico, trazendo uma censura, mas sem deixar a esperança de lado de que nós teremos uma outra posição do Supremo muito em breve para conforto espiritual, não só nosso, dos juristas, mas daquelas pessoas que estão nesses cárceres, sabendo Deus o que estão passando. Era isso. Muito obrigado.